Ok, vamos voltar a falar de anime nesse canal. E depois de fazer vídeos de alguns dos shonens mais clássicos e conhecidos, como Naruto, Dragon Ball, nada mais justo do que trazer um dos shoujos mais clássicos também. E eu tô falando, é claro, de Sailor Moon, mais especificamente a série original dos anos 90, que nos apresentou todo esse universo muito bem trabalhado, que pode inclusive ser subestimado por muita gente por aí, que com certeza vão mudar de ideia depois de assistir esse vídeo. Então, como eu disse, eu vou fazer a história da temporada clássica do anime dos anos 90. E caso vocês gostem, eu posso continuar essa saga trazendo as outras temporadas e até mesmo seu remake / reboot Sailor Moon Crystal. Então deixa aqui nos comentários se você gostaria que eu fizesse isso. Ou até mesmo outros shoujos como Sakura Card Captor, que eu sempre quis trazer aqui pro canal. E, enfim, qualquer ideia que você tenha para os próximos vídeos. Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder essas próximas histórias. Com isso dito, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Sailor Moon. E tudo começa há muitos e muitos anos atrás na Lua, em uma era conhecida como o Milênio de Prata, onde o sistema solar vivia em paz, controlado e vigiado pelo Reino da Lua, uma civilização extremamente avançada tecnologicamente, usando um domo que os protegia e controlava todo o seu clima, além de terem também um supercomputador. Mas além disso, eles também detinham o Cristal de Prata, um objeto extremamente poderoso, capaz de fazer feitos milagrosos, como por exemplo reviver todo o mundo. E era ele que promovia uma vida longa e com muita saúde para o povo do Reino da Lua. Este que era governado pela Rainha Serenity, sendo também a detentora e guardiã da Pedra de Prata. E apesar dela ser a Rainha da Lua, ela não vinha dali, mas sim de outro universo muito distante. E eventualmente a Serenity acabaria tendo uma filha, essa que se chamaria a Princesa Serenity. E para proteger todo esse reino existiam as Sailors. No total eram 8. 4 para proteger o próprio sistema solar de ameaças internas, além de proteger a própria família real, é claro, enquanto as outras eram responsáveis por cuidar do sistema solar de ameaças externas. E foi assim que o Milênio de Prata manteve a sua prosperidade e a paz reinava entre todos os reinos. E entre eles estava a Terra com o seu reino dourado, que era protegido pelos 4 reis celestiais. E o Endymion acabaria se apaixonando pela Princesa Serenity. E os dois seriam o símbolo de uma união e paz entre os dois reinos. Só que essa paz não duraria por muito tempo. Afinal, as forças do mal do Reino Sombrio, governado pela Rainha Metalha, chegam para destruir o Reino da Lua. E na Terra existia uma feiticeira que estava secretamente apaixonada pelo príncipe Endymion. Então a Metalha usa esse sentimento para conseguir corrompê-la, prometendo que ela teria o reino da Terra. E assim ela começa o seu plano de vingança contra o Endymion, que a rejeitou, fazendo lavagem cerebral nos habitantes da Terra, inclusive nos 4 generais do príncipe que agora serviam a ela. E com esse exército ela ajuda no ataque ao reino da Lua. E com 7 grandes iomas, os monstros mais poderosos do Reino Sombrio, eles conseguem destruir e derrotar todos do Reino da Lua, sobrando apenas a própria Rainha Serenity, que como último recurso usa o Cristal de Prata, que com seu grande poder consegue aprisionar e selar todo o mal, além de conseguir reencarnar a sua filha, o príncipe e todas as Sailors, que acordariam no futuro na Terra, onde poderiam ter uma vida feliz sem se lembrar de toda essa tragédia. Já os iomas, por serem extremamente poderosos, acabam sendo selados no próprio Cristal de Prata, que acabam se dividindo em outros 7 cristais, cada um com uma cor do arco-íris, conseguindo de alguma forma também chegar no futuro da Terra, onde eles conseguiriam possuir corpos de humanos. Porém, todo esse poder custaria a própria vida da Rainha Serenity, que sabia que esse era seu destino, mas ela continuaria vivendo de forma espiritual dentro do próprio computador da Lua, sobrevivendo apenas a Luna e o Artemis, que viajariam também para a Terra e
e seriam encarregados de vigiar as reencarnações das Sailors e da princesa. E foi exatamente assim que aconteceu. Todas renasceram em uma era moderna no planeta Terra, onde elas tinham novas famílias, uma vida simples, feliz, sem se lembrar de nada do seu passado. E durante todos esses anos, o sacrifício da Rainha Serenity valeu a pena. O Reino Sombrio continuava selado, possibilitando que a paz reinasse para todos. Porém, teríamos um problema. A Rainha Beryl acabaria reencarnando também. Ela viveria como uma garota normal por grande parte da sua vida, até se encontrar com as ruínas do Reino Sombrio no Polo Norte, justamente o local onde a Metalha estava aprisionada, e seu selo estava cada vez mais fraco. Dessa forma, ela consegue fazer contato com a Rainha Beryl, fazendo ela relembrar todas as suas memórias e a convencendo mais uma vez a conquistar toda a Terra, para que assim ela trouxesse mais uma vez o Reino das Sombras à sua glória. E para fazer isso, ela precisaria de energia o suficiente para conseguir reviver a Metalha e também conseguir o Cristal de Prata para quebrar o selo e restaurar o Reino Sombrio. E para fazer isso, claro que ela precisaria de ajuda, recrutando mais uma vez as reencarnações dos 4 generais com os piores nomes possíveis: Jadeite, Neferite, Zoisite e Kunzite, que com a ajuda de alguns Yomas seriam encarregados de absorver a energia dos humanos enquanto eles procuravam pelo Cristal de Prata. Porém, a Luna e o Artemis acabam sentindo a aproximação dessa força maligna e percebem que deveriam agir encontrando e restaurando todas as Sailors, assim tendo a força para combater esse grande mal, revivendo uma batalha de milhares de anos atrás. E a primeira Sailor a despertar foi a Minako Aino, ou apenas Mina, a reencarnação da Sailor Venus, que foi descoberta em Londres pelo Artemis. E lá ela começou a combater o crime com o codinome de Sailor V. E rapidamente ela ganharia notoriedade como uma heroína e ficaria mundialmente famosa por isso. Porém, na sua vida pessoal, a Mina sofria de amor. Afinal, ela amava um policial que acabou se apaixonando pela sua melhor amiga. Não querendo interferir na relação entre eles, mas também não querendo mais sofrer, ela acaba fingindo a sua morte em uma explosão em um armazém, esperando assim que eles poderiam viver em paz e ela teria um recomeço. Já no Japão, a princesa Serenity reencarnaria como Usagi Tsukino, uma adolescente que seus maiores desafios era acordar cedo e ir bem na escola, até que um dia ela acaba se encontrando com a Luna, e isso mudaria completamente a sua vida, explicando o seu destino de lutar contra as forças do Reino Sombrio, dando a ela o seu broche que a permitiria se transformar na Sailor Moon. Tudo isso estava muito confuso para ela, até que sua amiga acaba sendo atacada por uma Yoma que estava sendo controlada pelo Jadeite. Ela tem muita dificuldade nessa primeira luta, mas por fim acaba sendo ajudada por um misterioso homem conhecido como Teshudo Mask, que era a identidade secreta do Mamoru Chiba, a reencarnação do príncipe Endymion. Mamoru, quando era criança, acaba sobrevivendo a um acidente de carro onde os seus pais acabaram morrendo. Ele cresce solitário, vivendo em um grande apartamento sozinho. Porém, subconscientemente, ele virava o touché do Mask, que era persuadido pelos vilões a encontrar o Cristal de Prata. Só que no dia a dia ele não se lembrava de nada disso. Ele acaba inclusive conhecendo a própria Usagi, mas de início eles não se bicavam muito, ficavam importunando um ao outro, enquanto ironicamente na sua outra versão era ele quem protegia a Sailor Moon. E assim a dupla vida deles continuava, Usagi combatendo os Yomas, enquanto a Luna, sem perceber que estava na frente dela, procurava pela reencarnação da princesa Serenity. Porém ela acaba vendo uma energia diferente
diferente na Ami Mizuno, uma das colegas de classe da Usagi que era extremamente inteligente. Acontece que ela era, na verdade, extremamente dedicada aos estudos. Ela queria se tornar uma médica assim como a sua mãe. Só que os seus colegas de classe não viam isso com bons olhos. Achavam ela convencida e arrogante por ser inteligente. Mas no fundo ela não era nada disso. E a Luna começa a perceber isso também. Até que elas acabam sendo atacadas por mais uma Yoma. E a aura da Ami finalmente revela que ela é também uma Sailor. E com a ajuda da Luna agora ela poderia se transformar na Sailor Mercury, conseguindo assim derrotar a Yoma. E agora a Usagi tinha uma companheira de luta contra o mal. Depois disso elas conheceriam a Rei Hino no Santuário Hikawa, uma garota que estranhamente tinha poderes como manipular o fogo, espíritos. Depois de casos de ônibus desaparecendo com os clientes do santuário, ela acaba descobrindo que eles estavam sendo levados para outra dimensão. E claro que por trás disso estava uma Yoma, e a Rei acaba descobrindo ser a reencarnação da Sailor Mars. Só que ela não se daria tão bem assim com a Usagi, principalmente por ela gostar também do Tushido Mask. E agora o Jedi estava sendo pressionado pela Rainha Beryl, afinal ele falhou inúmeras vezes e ele não poderia falhar mais. Então ele não vê outra alternativa a não ser desafiá-las pessoalmente. Batalhando em um aeroporto, ele decide usar os aviões para atacá-las, mas no final é ele quem acaba sendo derrotado literalmente por um avião. E nessa batalha ele consegue descobrir a identidade deles, mas a Beryl não quer nem ao menos ouvi-lo. Ele é congelado e enviado para a escuridão eterna. E o Nephirite agora assumiria o seu cargo. E ele organizaria os seus ataques, mas também se disfarçaria como um humano, se aproximando da Naro, a melhor amiga da Usagi, acreditando que ela seria a Sailor Moon. Porém, quanto mais tempo ele passava com ela, mas ele verdadeiramente gostava dela. E as coisas começam a ficar ainda mais complicadas quando uma princesa estrangeira chega no Japão dizendo que tinha um grande tesouro. A Beryl acaba acreditando que esse tesouro poderia ser o cristal de prata e manda o Zoisite nessa missão para buscá-lo. Porém, o Nephirite não ficaria para trás e também iria atrás dele. E ao mesmo tempo, a Luna desconfia que essa princesa estrangeira poderia ser a reencarnação da princesa Serenity, fazendo com que todo mundo fosse ao mesmo tempo na festa dessa princesa. E é claro que ela não era nada disso, seu tesouro não era o cristal de prata, e todo mundo saiu com os seus planos frustrados, a não ser a própria Usagi com o Tushido Mask, que tiveram uma linda dança juntos onde ela começa a reganhar as suas memórias, e no final da noite eles finalmente terminam com um lindo beijo. E a partir daqui a rivalidade começa a crescer muito entre o Nephirite e o Zoisite para ver quem consegue achar primeiro o cristal de prata. E para isso o Nephirite cria o cristal negro, um dispositivo que serviria para rastrear o cristal de prata. Só que as coisas começam a ficar ainda mais complicadas. Afinal, a Naro, a melhor amiga da Usagi, está apaixonada pela identidade secreta do Nephirite, mas mesmo sabendo a sua verdadeira identidade do Reino das Trevas, ela está disposta a protegê-lo. E o Nephirite diz que ele também ama ela, mesmo sabendo que ela não tem cristal nenhum, e que tudo o que ele imaginava sobre ela estava errado. Porém, era tudo uma armadilha porque ele desconfiava da própria Usagi e usou isso para atraí-la. Mas sim, no fundo, ele meio que gostava dela também. Estava dividido entre poder sentir esse novo amor ou continuar sendo leal ao seu reino. E tudo fica pior quando o Zoisite acaba sequestrando a Naro, pois ele descobriu sobre o cristal negro e queria usá-la como chantagem para consegui-lo em troca. Mas o Nephirite consegue derrotar a Yoma e resgatar a Naro, mesmo que ele tenha ficado ferido, e ela até rasga um pedaço da sua roupa para fazer um curativo nele. A coisa
estava bem real entre eles, até que aparece outra Yoma e o ataca de surpresa, o acertando com um espinho que drena sua vida aos poucos. E mesmo ferido, ele usa todas as suas energias para proteger a Naru. E o Zoisite finalmente consegue o Cristal Negro. Porém, o Nephrite estava extremamente ferido. Mesmo após a derrota das Yomas, ele não conseguiria resistir. E assim ele se desfaz nos braços da Naru, pedindo perdão por tudo que ele fez. Depois disso, o Abero finalmente acaba descobrindo que o Cristal de Prata na verdade está dividido entre 7 cristais que podem ser achados em 7 pessoas da Terra. E o Zoisite era quem ficaria encarregado dessa missão, usando o Cristal Negro que agora foi levemente modificado. Depois disso, a Uzagi acaba se metendo sem querer com os valentões e ela acaba sendo salva pela sua colega de classe Makoto Kino, que acaba com esses valentões como se não fosse nada. Acontece que ela era muito mal encarada e ninguém gostava muito dela. Afinal, ela passou por muitas coisas, seus pais acabaram morrendo em um acidente de avião, mas a Uzagi não ligaria para nada disso e acabaria fazendo amizade com ela de qualquer forma. Elas então acabam indo até um fliperama para se divertir e lá elas se deparam com o Joe, um garoto que era muito bom nessas máquinas de pegar ursinhos de pelúcia, mas que na verdade ele estava usando poderes telecinéticos para roubar no jogo, dados a ele por um dos cristais arco-íris. E o Zoiside acabaria descobrindo isso, mas a Makoto salvaria ele. Afinal, ele lembra muito o antigo crush que ela teve, mas no final ele acaba recusando ela por ser muito alta. E assim ele acaba perdendo o cristal para Zoisite, se transformando em um dos 7 grandes Yomas. E aí que finalmente descobrimos o óbvio de que a Makoto é na verdade a reencarnação da Sailor Júpiter. Então eles acabam perdendo um dos cristais, mas ganham uma nova aliada. E a Uzagi também acaba recebendo o bastão que pertencia ao Milênio de Prata, que continha uma magia de purificação, que seria capaz de curar os Yomas e transformar o Joe de volta à sua forma normal. Além disso, o bastão serviria, assim como o Cristal Negro, como rastreador para os cristais arco-íris. Afinal, agora este seria o objetivo principal das Sailors, começando uma corrida contra os Zoisite para encontrá-los. E eles acabam sendo levados até um padre em Yokohama, onde coincidentemente a Naru estava em seu momento de luto. E mais uma luta contra os Zoisite começa. Este que consegue remover o cristal de dentro do padre, mas o cristal acaba saindo voando. Então, enquanto as Sailors lutavam contra esse novo Yoma, quem acaba encontrando o cristal é o próprio Tushido Mask. Esse que já estava começando a descobrir sobre a sua dupla identidade por meio dos sonhos. Enquanto ele estava com o cristal na mão, ele acaba se transformando no Mamoru. E assim, finalmente descobrindo a sua verdadeira identidade. Porém, nesse momento, ele também acaba deixando cair uma estrela que ele tinha, que era na verdade uma caixa de música que foi a própria princesa Serenity que deu de presente para o Endymion, um artefato do próprio Milênio de Prata que ele carregou por toda a vida. E coincidentemente ele acaba sendo encontrado pela Uzagi, mas a busca pelos cristais continuaria. E o próximo estaria em um garoto chamado Ryu Urawa, que era extremamente inteligente assim como a Ami Mizuno. Além disso, o poder do seu cristal fazia ele poder ver o futuro. Assim, ele já sabia que o Zoisite tiraria sua pedra e ele se transformaria em um Yoma. E também de que a Ami tinha identidade secreta como Sailor Mercury. E ele não queria de jeito nenhum machucá-la. Mas eles não puderam mudar o seu destino e ele acaba se transformando em um Yoma. Só que felizmente, depois de lutar, elas conseguem transformá-lo em sua forma original e ainda conseguem ficar com o fragmento do cristal amarelo. Depois disso, a Uzagi e o Mamoru acabam se deparando com uma arte que era muito parecida com eles. E acontece que essa artista, chamada Yumeni Yumeno, era na verdade a hospedeira de outro cristal. E os dois, mesmo que relutantes, acabam posando para ela para uma nova obra. E isso faz eles se aproximarem mais
mas não demoraria para o Zoisite aparecer, extrair o cristal da Yumeni, liberando a sua versão Yoma e conseguindo fugir com o cristal, ganhando uma vantagem disparada contra as Sailors e também contra o Tushido Mask. E o próximo cristal estaria em Reika Nishimura, uma garota que era namorada do Motoki, um garoto mais velho que trabalhava no fliperama e todas as garotas tinham um crush por ele. E novamente o Zoisite consegue retirar o cristal dela e levá-lo impune enquanto os outros lutavam contra a Yoma. E o próximo cristal estaria dentro do avô da Hino, algo que ela não esperava, principalmente o Yoma, que ele se transforma, que é extremamente agressivo e quase mata ela. Mas por fim elas também conseguem curá-lo e trazê-lo à sua forma original. E por fim chegamos no último cristal, que não está em uma pessoa, mas sim em um gato. Um gato gordo chamado Hatch Butler que tinha um crush na Luna, o que confunde um pouco as Sailors e o Zoisite, mas no final ele consegue extrair o cristal do pobre do gato e o Tushido Mask aparece no último instante e consegue ficar com um cristal, fazendo ele agora ter 2 cristais, as Sailors tendo apenas um cristal e o Zoisite colecionando 4 cristais. Lembrando aqui que ele era aconselhado pelo Kunzite, que além de ajudar muito estrategicamente ele a conseguir esses cristais, os dois também viviam um grande amor. Isso é muito legal para um anime dos anos 90, não é mesmo? Com a sua ajuda ele acaba modificando mais uma vez o cristal negro, fazendo com que agora ele pudesse transformar humanos em Yomas. Depois disso, a Luna finalmente decide que irá contar toda a verdade para as Sailors, pois esse era o momento que ela mais precisava que elas lembrassem do seu passado. E o Zoisite acaba indo atrás da Naru para transformá-la, e ela sem querer acaba desviando dessa transformação, mas o Yoma acaba de qualquer forma capturando ela. E a Usagi, nessa situação sem muita escolha, decide dar o seu único cristal em troca da sua amiga. Mas ainda assim faltava 2 cristais para o Zoisite, que já estava sendo cobrado pela Beryl, colocando o Tushido Mask como seu alvo principal, e ela não admitiria mais falhas, senão ele teria o mesmo destino que o Jedi. Então, bolando o plano junto com o Kunzite, ele se disfarça como uma Sailor Moon falsa, que começa a resgatar as pessoas de acidentes que é ele mesmo que está causando, fazendo isso para conseguir se aproximar do Tushido Mask, golpeando ele pelas costas. Então eles começam a lutar e o Zoisite consegue tirar a máscara dele, revelando para todos os vilões a sua verdadeira identidade como Mamoru. E a Beryl percebe que ele é a própria reencarnação do príncipe Endymion que ela amava tanto. As Sailors também acabam sendo capturadas e o Tushido estava prestes a perder os seus cristais, quando do nada eles são salvos pela Sailor Venus, ela que vem da Inglaterra para finalmente se juntar ao time das Sailors. Enquanto isso, a Beryl proíbe que o Zoisite mate o Tushido Mask, pois no final das contas ele é o seu grande amor. Porém, ele acabaria ignorando essas ordens, desafiando diretamente o Mamoru para um duelo, onde quem ganhasse levaria todos os 7 cristais. Porém, quando ele estava a caminho, a Usagi acaba se encontrando com ele e começa a segui-lo. Porém, é claro que tudo aquilo seria uma armadilha. Zoisite só queria todos os cristais e agora poderia acabar com 2 coelhos em uma cajadada. E é nesse momento em que os dois precisariam se transformar que eles finalmente descobrem a verdadeira identidade um do outro. Demorou, mas esse momento finalmente chegou. Então os dois começam a luta contra o Zoisite, porém o Mamoru acaba seriamente ferido por uma lança de cristal, o que abala muito a Usagi, que começa a chorar e a sua lágrima acaba se juntando aos cristais arco-íris, formando assim o cristal de prata, e finalmente a Usagi descobre que ela é a princesa Serenity. Tanto ela quanto o Mamoru têm todas as suas memórias restabelecidas de quando eles estavam juntos. Porém, ele acaba sendo capturado pela rainha Beryl, que usaria o seu poder para fazê-lo ser leal a ela,
assim como seus outros guerreiros. E agora temos uma cena extremamente triste. Por ter desobedecido a sua ordem de não machucar o Mamoru, o Zoisite acaba sendo executado ao lado do Kunzite, que é obrigado a ver a morte do seu grande amor, que desejou pelo menos ter uma morte bonita, e para isso ele acaba o envolvendo com flores. Já Uzagi acaba acordando, agora ela tinha o cristal de prata, mas ela surta em pensar sobre o seu passado e o peso que seria carregar o legado como uma princesa. Ela queria desistir, se não fosse pelas suas amigas e guardiãs. E é nesse momento que o Kunzite acaba aparecendo e consegue derrotar facilmente as Sailors, deixando a Uzagi em uma situação crítica, onde ela se transforma e usa o cristal de prata para conseguir proteger todas as suas amigas e salvá-las daquela situação. O que dá certo e isso finalmente a motiva a prosseguir. Porém agora Beryl sabia da Sailor Moon e o cristal de prata, seu objetivo era descobrir a verdadeira identidade dela. E para isso o Kunzite usaria os fios do seu cabelo, dando a uma Ioma, que seria dona de um salão, do qual a Minako acabaria levando a Uzagi. Porém os seus cabelos seriam confundidos e a Minako acabaria sendo atacada, obrigando a Uzagi a se transformar para defendê-la, e quando ela iria purificar a Ioma, o Tushido Mask acaba aparecendo, agora corrompido e trabalhando para recuperar o cristal para Beryl. O resto das Sailors então acabam aparecendo e ele é forçado a recuar. E apesar de estar corrompido, a Uzagi fica feliz por ele ainda estar vivo. Só que agora ele estava com o plano de reunir todos aqueles que já hospedaram 7 grandes Iomas dentro do Cristal Negro. Dessa forma, a Beryl acreditava que a força deles poderiam criar um Ioma supremo. Porém, o Ryu, que podia ver o futuro, acaba prevendo que ele seria o próximo a ser atacado e liga pedindo ajuda para a Ami. E apesar dele ser capturado, a Ami consegue enganar o Tushido e finalmente destruir o Cristal Negro, liberando todo mundo. E isso deu a oportunidade para Uzagi usar os seus poderes de cura e trazer o Mamoru de volta. Porém, a Beryl conseguiria capturá-lo mais uma vez. E agora ela usaria ainda mais energia obscura para corrompê-lo. E agora as Sailors estavam procurando uma maneira de encontrar o Reino Sombrio, quando a Ami acaba descobrindo no seu computador uma atividade estranha acontecendo no Sol. Então Artemis confirma que isso aconteceu quando o Reino Sombrio atacou a Lua também. Ou seja, isso era muito preocupante. A Beryl estava quase reunindo energia suficiente para conseguir reviver a Metalha. Depois disso, a Catarina, a antiga amiga da Minako, que achava que ela estava morta, acaba descobrindo que ela continuava viva. E o Kunzite acaba aproveitando esse reencontro conturbado para transformá-la em uma Ioma. Então, depois de lutar contra ela e conseguir curá-la, as duas finalmente são capazes de fazer as pazes, colocando esse triângulo amoroso de lado e voltando a ser amigas. As Sailors então progridem com o seu plano, encontrando um túnel que servia como passagem para o Reino Sombrio. Porém, elas acabam se deparando com o Kunzite mais uma vez. E no meio dessa batalha, o Cristal de Prata acaba reagindo, criando um vortex que teletransporta todas as Sailors até as ruínas da Lua. E lá Uzagi pode falar pela primeira vez com o espírito da Rainha Serenity. E todas acabam testemunhando e aprendendo sobre a prosperidade e a queda do Reino da Lua no Milênio de Prata. E isso acaba renovando as motivações para elas voltarem para a Terra e terminarem a sua luta contra o Kunzite. Dessa forma, todas as Sailors se reúnem em volta da Uzagi para protegê-la, enquanto ela usa seu bastão e o Cristal de Prata combinados para repelir um dos ataques do Kunzite, que ironicamente o seu próprio poder acaba o derrotando. E agora sobrando apenas a própria Beryl, e elas já sabiam o caminho para o Reino Sombrio. E assim elas passam um momento de descanso junto com as suas famílias para se recuperar,
e logo estariam prontas para o maior desafio de todos. Assim elas se teletransportam para o Polo Norte, onde a Beryl as recebem com as suas melhores Yomas, que eram especialistas em criar visões e torturar mentalmente cada uma das Sailors. Assim elas conseguem primeiramente pegar a Makoto, que aprisionada começa a receber uma grande carga de choque. Porém, com esse poder ela seria capaz de contra-atacar com a sua própria energia, causando uma grande explosão que derrotaria duas Yomas. Mas foi um poder tão grandioso que ela mesmo não aguentaria. E ver a sua amiga morrer afeta imensamente a Usagi, que teve como primeira reação querer desistir e entregar o cristal. Mas as suas amigas não iriam deixar. A Ami é a próxima que se sacrifica para as outras ganharem tempo lutando sozinha contra uma Yoma, conseguindo por fim derrotar a que causava as ilusões, mas não resistindo no processo. Depois a Minako acaba salvando a Usagi de uma armadilha e ela é levada até o subsolo, onde ela é torturada, e nos seus últimos instantes ela usa toda a sua energia para conseguir derrotar mais uma Yoma, restando assim apenas a Rei ao lado da Usagi, que lutaria até o final contra uma das Yomas mais poderosas, onde por fim ela conseguiria por meio de um dos seus tentáculos incendiá-la e derrotá-la finalmente, mas também não resistiria após esse sacrifício. E agora a Usagi estava sozinha, ela tinha perdido todas as suas amigas e guardiãs, mas elas continuavam presentes em espírito, e isso a motiva a seguir e honrar o sacrifício de cada uma delas. Então a própria Beryl acaba teletransportando a Usagi para elas ficarem cara a cara e ela mostrar toda orgulhosa a corrupção que ela fez com o Mamoru, dizendo que todas as suas antigas memórias estavam completamente destruídas. Eles então começam a lutar e os poderes de cura da Usagi não fizeram nenhum efeito sobre ele. E assim ela acaba sendo pega pelas rosas negras do Mamoru e ela estava sem forças nenhuma para continuar. Nem o seu bastão ela conseguiria pegar. E aí que ela usa sua última arma disponível, a sua tiara lunar, atingindo o Mamoru, que iria dar o seu golpe final. E quando ele finalmente iria fazer isso, em uma última tentativa ela mostra a caixa de música que ele presenteou ela. E esse objeto carregava um poder sentimental tão grande que foi a única coisa capaz de trazer as memórias do Mamoru de volta, lembrando tudo que eles viveram no Milênio de Prata e também de que ela sempre esteve ao lado dele, até mesmo no hospital quando seus pais tinham acabado de morrer. E a Beryl fica enfurecida por ter perdido o controle sobre ele, jogando um cristal negro que ele tenta se defender com suas rosas, mas um dos seus pedaços acaba o atingindo enquanto ele protegia a Usagi. E assim ela perde também o seu grande amor. E para piorar tudo ainda mais, a Metalha consegue finalmente energia suficiente, consumindo o corpo da Beryl para poder se transformar e voltar à vida em um corpo gigantesco cheio de energias malignas. A única esperança para salvar a Terra era a Usagi, que agora, sem mais nada a perder, começa uma batalha épica tão poderosa que afeta literalmente o mundo inteiro. Retomando a sua forma como a Princesa Serenity, ela começa a usar o cristal de prata com todas as suas forças, conseguindo lutar contra todo o poder sombrio da Metalha, mas perdendo cada vez mais as suas forças e energia vital. E é nesse momento que o espírito das suas amigas aparecem e dão a energia suficiente para Usagi usar todo o poder do cristal de prata, conseguindo assim de uma vez por todas derrotar a Metalha e acabar com o Reino Sombrio. E essa energia extremamente gigantesca se espalharia por todo o Polo Norte. Nesse momento, a Usagi aproveitaria para fazer um pedido. Ela deseja que a sua vida volte a ser como era antes, mas sem ter o destino de ser a Sailor Moon. Então essa energia recolhe todos que ali morreram e os reencarnam novamente. E tudo parece ser exatamente igual ao início da série. Ninguém se lembrava de nada que tinha acontecido,
e o mundo agora estava livre das forças malignas dos Yomas. Dessa vez eles poderiam tentar viver uma vida normal novamente. Porém, sabemos que não é exatamente isso que acontece. E bom pessoal, aqui terminamos a temporada clássica de Sailor Moon. E se vocês gostaram e querem que eu continue essa história, temos mais 4 temporadas do desenho para discutir. Então por favor, deixe aqui nos comentários se vocês querem ver a continuação. Também não se esqueçam de deixar o like se vocês ainda não deixaram, se inscrever e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E claro, aquele grande beijo no seu coração de melão. E tchau!